Porque Adão e Eva é um mito. O paraíso é um mito. O que quer dizer mito? Mito é uma mentira? Não, mito é um relato. Meu nome é Alexandre Comino, eu sou sacerdote de Umbanda, bacharel em ciência da religião e pesquisador das religiões, das mais diversas religiões. Embora a minha religião seja a Umbanda, eu sempre me interessei por estudar as religiões. E ninguém poderia discordar que a Bíblia é um assunto fascinante quando o tema é religião. Por isso, a gente resolveu fazer essa série de vídeos sobre a Bíblia, como episódios mesmo de estudo da Bíblia. Pelo fato de que eu sou umbandista, então a gente vai ter uma Bíblia na Umbanda. Ninguém vai reescrever a Bíblia para a Umbanda. Mas no momento que você tem um umbandista falando sobre Bíblia, então você vai ter um umbandista e, que eu acho muito importante, culto. Cada um pega o que interessa para ficar citando e recitando por aí. Então é muito conveniente você pegar o que te interessa e descartar o que não interessa. Uma conveniência absurda, porque ela é muito grande, né? Então ali dentro você tem de tudo. Distância de mais de 1000 anos. Pensa, 1000 anos é muito tempo. Mitos na Bíblia e na faculdade, no curso de Ciência da Religião, é um que eu fiz na Claretiano. Hoje, Ciência da Religião só tem mestrado e doutorado no Novo Testamento, 6 meses para cada um. Antes, eu fazia uma leitura livre da Bíblia, que é o que todo mundo faz. E antes, no Espiritismo, o que você tem é basicamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Pô, a gente vai chegar nesse assunto também mais para frente, essa abordagem que Allan Kardec deu com relação ao Evangelho, que se trata principalmente da vida de Jesus, e ali no Evangelho segundo o Espiritismo pega muita parte de parábolas de Jesus, né? Então, em outros episódios a gente vai chegar aí, a gente vai chegar em Novo Testamento, não chegamos ainda. Nosso objetivo aqui é pegar pontos interessantes da Bíblia. Então, mitos. Mitos na Bíblia. O que é um mito? É um relato, é uma alegoria. Um mito pode ser uma metáfora de situações da vida que devem ser interpretadas. Então, existem várias referências com relação ao que é um mito. E a gente tem nas culturas antigas as culturas mitológicas. O clássico da explicação com relação a isso vem bem da cultura grega, em que há na linha do tempo aquela era mitológica que vai se encerrando quando chegam os grandes filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, diz assim, antes deles, o que havia era uma visão mitológica do mundo. Depois deles, há uma visão mais racional, mais filosófica. E eles são tão racionais, tão filosóficos, que Platão vai ter uma releitura por meio de Santo Agostinho em uma teologia católica cristã. Aristóteles vai ter uma releitura por meio de São Tomás de Aquino, também numa teologia. E aí você tem mitologia, filosofia,
teologia que é uma doideira. Em todas as culturas mais antigas, o que prevalece é a mitologia, em que conta-se a história dos deuses ou das divindades. Então, você tem uma mitologia hindu, que é a história dos deuses hindus, contos das divindades hindus. Aí então você tem uma mitologia grega, você tem uma mitologia romana, você tem mitologias indígenas, das divindades indígenas, e você tem mitologias antigas, como mitologia sumeriana, acadiana. E a gente tem, que é muito divindades, os orixás, que tem uma origem Nagô, que é uma cultura Nagô, daqueles que falavam a língua Yorubá na África, chamado Olorum, e as divindades de Olorum. E muito curioso, porque isso está na África, e o Egito está na África, e Moisés está na África. Liga numa região muito específica, essa região ali do Oriente Médio, aonde vai surgir a Bíblia, que surge ali no Oriente Médio e de repente se torna um livro, um texto, referência de boa parte da humanidade com relação à sua religiosidade. Porque ali está a base do judaísmo, do cristianismo e a base pela qual se apoia também o que vai aparecer no Islã. Porque Mohammed ou Maomé, ele escreve o Alcorão. Mas o Alcorão está citando questões bíblicas. Porque essas três religiões, ou essas três fés, têm como patriarca Abraão. Então a gente está falando de coisas muito específicas aqui. Há uma história dos patriarcas, por meio da qual em algum momento vai surgir a Bíblia, que faz referência a eles e tenta remontar isso num contexto histórico. E aí é o X da questão. A Bíblia não é um livro de história. E é muito comum ler ela como se fosse um livro de história. Ou seja, aquilo que está na Bíblia não são relatos históricos. Principalmente quando a gente está nos primeiros livros da Bíblia, no Velho Testamento. Esse termo Velho Testamento, ele também é um termo pejorativo, porque nem sempre aquilo que é velho é respeitado. Geralmente você fala, essa roupa é velha, esse sapato é velho, aquilo é velho. Então parece que o velho não presta ou não serve mais. E de fato, pro cristianismo, aquilo que está no Velho Testamento, boa parte não serve mais, porque Jesus faz uma releitura, o cristianismo faz uma releitura e você tem uma boa nova, que é o Novo Testamento. No entanto, o Novo Testamento, ele é válido para cristãos. O Velho Testamento, ele continua válido para os judeus. Então, a forma mais respeitosa de se referir ao Velho Testamento seria a Bíblia judaica. Dentro dessa Bíblia judaica, que é o Velho Testamento, a gente tem os 5 primeiros livros que formam o Pentateuco, que é a Torá. A gente tem uma Torá aqui que eu mostrei no primeiro episódio. Eu gosto de mostrar porque eu acho importante entender certas coisas. Nesse Pentateuco, ou seja, como a Bíblia começa, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Gênesis quer dizer a origem. Êxodo é a saída. Então é a saída de Moisés do Egito com o seu povo.
entre a origem e a saída de Moisés com o seu povo, uma distância enorme. Então, nessa origem, que é a Gênese, você tem Deus criando todas as coisas, e aí você tem Adão e Eva, você tem Caim, Sete, Caim, Abel. Em seguida você tem Noé, e aí os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e a sua descendência. Moisés vem dessa descendência e aparece no Êxodo, que é o segundo livro. Então a história de Moisés, aquilo que aparece como sendo de Moisés, é muito forte dentro desse compêndio, desse estudo, dessa fundamentação de uma fé. Levíticos vai dizer a respeito sobre as leis. Porque a tribo de Levi, os levitas, são aqueles responsáveis pelas leis, responsáveis pelo sacerdócio, responsáveis pelo templo. Por isso se chama Levíticos. E aí você vai ter números que dizem respeito ao recenseamento, a genealogia, etc. E Deuteronômio. Deutero quer dizer aquele que veio por último, que veio depois. É o último, foi realmente o último livro escrito em tempo. Dizer o que foi escrito primeiro? Gênese. Então, Gênese vai tratar da origem. Em todas as culturas antigas, a origem de todas as coisas é tratada por meio da mitologia. Então, numa mitologia Nago-Yorubá, você tem Olorum, que chama Oxalá. Então, Exu, Gênese. Você tem em todas as culturas essas gêneses mitológicas, onde há vários deuses. Agora, lógico, quanto às gêneses das outras culturas. Essa é a reflexão. Então, os deuses egípcios, na origem, como é a gênese egípcia, único Deus. Por quê? Porque Adão e Eva é um mito. O paraíso, essa é uma dificuldade de todo mundo. O maior mitólogo, o maior estudioso de mitos de todos os tempos se chama Joseph Campbell. E eu gosto muito de citar o Joseph Campbell. Ele estuda os mitos de todas as tradições, o Joseph Campbell. E ele encontra os arquétipos que se repetem. Por exemplo, o arquétipo do herói. Em todas as culturas, o que é a sabedoria? Quem que é o mestre? Se você trazer para a Umbanda, a inocência, que aparece em alguns mitos também. Joseph Campbell, que tem esse livro Poder do Mitologia Ocidental, Mitologia Primitiva, Mitologia Mito, tudo isso é desse homem, Joseph. Aí o Campbell fala, mito não é uma mentira. O Campbell diz, então me defina uma metáfora. Você não sabe o que é uma metáfora. Você diz, fulano corre como uma lebre. Não é uma lebre, isso é uma metáfora. Os mitos são metáforas, os mitos são alegorias. Os mitos são uma forma de interpretar a vida, de você ver a vida. Então, um mito tem um objetivo, que é passar um ensinamento, passar um conhecimento. Diferente da fábula, que são historinhas contadas com animais. Diferente das lendas, fato de história, mas a lenda ela pode ter sido um fato histórico, mas você perde as referências, como por exemplo a lenda do rei Arthur. Provavelmente existiu alguém relacionado a grande, muito, muito importante. E você, historicamente, você não encontra isso. Por isso aquilo se torna os mitos. Tudo bem aí, man? Tô só pensando. Fala um pouco. Senta aí.
Pode ser uma referência, mas quando você é criança, quando você é adolescente, você começa a ler a Bíblia, você fala, não é possível, isso não aconteceu, isso é uma mentira. E aí boa parte da população não tem noção que o mito é só uma alegoria. O mito é só Então, Deus não criou o mundo em 7 dias. Metade da população acha que isso é uma mentira, porque isso nunca aconteceu. A outra metade acha que isso é um fato. E poucos sabem que isso é uma alegoria. Diga-se de passagem, isso que eu estou falando, que aqui existem mitos, existem alegorias, a Bíblia está repleta de mitos, alegorias e lendas. Isso é muito sabido, por exemplo, da Igreja Católica e do judaísmo. Os sacerdotes católicos e os rabinos judeus, todos eles sabem o que eu estou falando, não é novidade o que eu estou falando. Mas os atuais religiosos que fazem da Bíblia a Bíblia em si, o objeto do culto. A Bíblia não foi criada para ser objeto do culto, senão Paulo não diria que a letra mata e o espírito vivifica. A Bíblia não foi feita para ser objeto de culto, ela foi feita para trazer um esclarecimento, um entendimento, para trazer uma luz filosófica e religiosa. Então Deus criou o mundo em 7 dias, é um mito. Adão e Eva é um mito, a serpente é um mito, a maçã é um mito, Noé é um mito. Isso a gente já sabia. Então, se você está fazendo um vídeo para contar uma coisa que todo mundo já sabia. O que talvez a gente não saiba é um pouco sobre essa estrutura da Bíblia, do Velho Testamento. Então, para a gente entender essa estrutura sobre Gênesis. Então, o que a gente tem ali é uma mitologia, tão mitologia quanto as outras, que tem vários deuses, mas aqui é a mitologia de um deus só. Então, guarda isso é uma referência, esse olhar é um olhar importante. Quem escreveu Gênesis? Porque se é um mito, esse mito vem da onde? Então, acredito, durante muito tempo, fizeram acreditar que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios teriam sido todos escritos por Moisés. Só que em Deuteronômio está descrito a morte de Moisés. Então ele não poderia escrever a própria morte. Hoje, o que há são estudos de antropologia, estudos de grandes historiadores, pesquisas feitas lá no local por meio de pesquisadores. Fugiu agora a palavra, a pessoa que está lá escavando para encontrar as coisas. Os arqueólogos. Hoje há muito recurso de arqueologia para entender o que aconteceu, o que não aconteceu, quem viveu aqui, quem não viveu. E há profundos estudos muito sérios para dizer como a Bíblia foi escrita. E há coisas que são muito, muito claras, que estão muito na cara. Então, por exemplo, Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, ela é composta por 2 textos. Se você observar em Gênesis, 2 vezes aparece Deus criando o homem. Por 2 vezes. Por quê? Porque são 2 textos que se combinam. Em um desses textos, Deus aparece com o nome que são 4 consoantes, chamado tetragramaton, que foi traduzido como Iavé ou Javé. Então, metade da Gênesis, Deus aparece com o nome Javé. Na outra metade, Deus aparece com o nome Elohim. Isso quer dizer que são 2 textos diferentes, com 2 estruturas e estilos literários diferentes. Acredita-se que o texto de Javé seja mais antigo que o texto de Elohim. E aí eles chamam de texto javista e o outro texto eloísta.
Então você tem dois textos e a pergunta da onde vieram esses textos, se não foi Moisés que escreveu. E você tem ali aqueles mitos. Da onde viria? A gente tem naquela história dos patriarcas, o primeiro é Abraão. Abraão vem de Ur, que é uma cultura sumeriana. E possivelmente boa parte desses mitos que estão ali eram mitos babilônicos, mitos sumerianos. Você começa a analisar o que é um mito de Adão e Eva o que é a humanidade? A conquista do livre-arbítrio, da inteligência. Com o livre-arbítrio, então o humano é aquele que ganha o livre-arbítrio, aquele que ganha o conhecimento, em detrimento de ter perdido uma pureza, uma inocência. Isso é um fato. A gente tem o plano encantado de onde vêm as crianças da Umbanda, que são puras. Esse é o nosso paraíso. É o plano encantado. Aqueles que eram puros, masculino e feminino. Eva representa o eterno feminino em uma realidade pura. Mitologicamente, você está dizendo, existe uma origem anterior àquilo que é humano. Porque um é puro, ele não é humano. Se Eva é pura, ela não é humana. Então eles só vão se tornar humanos depois que a serpente, a ciência, é o ego, é a identidade. Você descobre que está nu, você descobre que você existe, que você tem uma identidade, que você tem um ego. A serpente, ela representa o conhecimento. Aqui a serpente é vista como o diabo. Permite que eles se conheçam e se a esse conturbado a usar o livre-arbítrio. O que é bom para você e o que não é bom para você. Isso é ele que lhe deu o livre-arbítrio. Agora me diga, essa serpente é má? Ela quem lhe deu o livre-arbítrio? Mas em outras culturas, essa serpente representa as divindades da natureza, as divindades com formas animais. Então, quando você demoniza a serpente, você já está demonizando o que não é dessa religião, dessa cultura, mas foi ela que lhe deu o livre-arbítrio. Então, isso é um mito. Interpretar mito é isso. Se você acha que Adão e Eva é um fato histórico, então você não sabe o que é mito, você não sabe ler a Bíblia. Você lê ao pé da letra, você vai um mito de Sete. E se você, nessa sequência, você vai chegar, por exemplo, ao mito do dilúvio. A maioria desses mitos, eles são mitos de origem babilônica, sumeriana. Então aqui eu paro para fazer uma referência. O mito de Noé, ou seja, esse dilúvio, ele junto daquele povo que é o povo semita, o povo hebreu, o povo israelita, que no futuro será o povo judeu. Eles estão num lugar. Existe um mito babilônico que é a epopeia de Gilgamesh. Aqui tem um livro da editora Madras que conta a epopeia de Gilgamesh. E na epopeia de Gilgamesh, que é muito mais antiga do que o mito de Noé, nessa epopeia, então, você tem aqui um dilúvio. Pensa. E ali você tem então um texto de dilúvio caldeu e você tem Gilgamesh, que é um texto de dilúvio babilônico. Se vocês tá dando para acompanhar aí? Tá dando para acompanhar bem? Tá interessante esse negócio. A gente chega aqui então, o que eu pode até ter havido uma enchente, mas jamais um mundo inteiro. Então ela é de uma época de 3.500 a.C. Isso quer dizer que em 3.500 a.C., como por exemplo, inclusive a Gênese, eles são resgatados, eles começam a vir e está em 1000 a.C. É provável que Davi é quem reuniu
os primeiros escribas. Antes, você tem um mito que foi escrito 2500 antes dessa Gênese ser escrita. E diz assim, ó, seu a orientação divina e construiu uma embarcação de 5 estádios de comprimento e 2 de largura. Ali ele colocou tudo o que havia preparado e por fim levou para dentro. Essa é a história de Xisutros, que o herói Gilgamesh pelo seu ancestral Uta-Napistim, o imortal arca. A terra entra em dilúvio, ele fica lá tantos dias nesse dilúvio e depois ele solta os pássaros para ver se encontram terra. Essa parte da Bíblia, que é o dilúvio, ele também, assim como a parte inicial do Gênesis são 2 textos, a parte do dilúvio também são 2 textos. E isso fica claro quando você está lendo o dilúvio. Há uma parte que diz que foram 40 dias. E há uma outra parte que diz que foram 150 dias, porque eram 2 textos diferentes, com 2 estilos literários diferentes, falando sobre o dilúvio. E os compiladores, os escribas, juntaram esses 2 textos, fizeram uma colcha de retalhos, e aí construíram o mito do dilúvio bíblico, tal qual ele está lá. Da Bíblia, é provável que você só tenha fatos históricos comprovados da história de Davi para cá. Ou seja, de 1000 anos antes de Cristo para cá, você tem fatos comprovados. Disso para trás, boa parte do que tem ali são mitos e lendas, e isso inclui Moisés, que é uma questão chave, porque Moisés ele está no eixo central ali de judaísmo, cristianismo e islã. E é provável, se Moisés não é um mito, Moisés é uma lenda. Como assim? Da mesma forma que Rei Arthur não é tão grande quanto aparece na lenda, é provável que Moisés também não. E mesmo o seu povo, essa construção dos patriarcas, essa construção de semitas, de hebreus, de israelitas. Então, hoje, se consegue entender que todos esses povos que estão ali naquela região, que são os cananeus. Então, hoje os arqueólogos conseguem entender que a origem dos hebreus está entre o povo de Canaã. Então eles já estavam ali, mas eles contam uma história que eles vieram de fora. Moisés, caso ele tenha existido, provavelmente ele liderou um pequeno grupo que saiu do Egito. E você tem uma referência, existe uma estela, uma pedra, escrita na época do faraó de Menérfita, filho de Ramsés. E nessa pedra se faz referência à conquista dos israelitas. E isso marca uma data em torno de 1200 a.C. Então você consegue datar um período em que o Egito estava ali se confrontando com os cananeus, um período que houve uma saída de um grupo do Egito para a terra que é considerada a terra prometida, e nessa terra prometida que é Canaã, então Moisés vai, a ideia é que ele vai se estabelecer e que ali começa a ser criada uma identidade, mas apenas 200 anos depois, quando você tem Davi e Salomão, é que começa a se criar realmente uma identidade forte em torno de um texto que será a Bíblia. E daí para trás tudo é mito, tudo é lenda. Então você está dizendo que Abraão não existiu, Moisés? Eu estou dizendo que isso não são fatos históricos.
Provavelmente todos eles existiram, mas não são fatos históricos. São lendas, são contos, são construções. Se você não precisa acreditar em mim, entre no YouTube, entre no Google e procure fatos, questões arqueológicas relacionadas à Bíblia. Então não sou eu que estou falando, não sou eu que estou inventando. Eu não estou dizendo o que eu acho, eu estou dizendo o que são fatos frente a pesquisas sérias de historiadores, de arqueólogos, de pesquisadores. O que é fato histórico? É de Davi para cá. Então Moisés existiu? Eu creio que Moisés existiu, mas não exatamente da forma como está ali na Bíblia. Por quê? Porque quem conta a história é quem vence. Se isso começa a ser escrito 200 anos depois, e isso foi escrito por quem está interessado em exaltar a si mesmo, então quem conta um conto aumenta um ponto. Esse é o fato. Então a gente tem aqui vários mitos. Então, com relação a Moisés, fica aqui mais uma informação sobre Moisés. Mito do nascimento de Moisés. Sargão I, rei sumeriano e acadiano, que viveu em 2500 a.C. Moisés é de 1200, estamos falando de alguém de 2500. Deixou um relato de sua vida escrito para a posteridade. Não conheci meu pai. Minha mãe me concebeu e me deu à luz secretamente e me depositou em uma cesta de junco à beira do Eufrates. Cobriu a abertura da cesta e fez descer pelo rio, e as águas não me cobriram, e o rio me levou para o poço de Aqui, o jardineiro. Esse, na sua bondade, me fez sair da cesta e me criou como seu filho, e fez de mim também um jardineiro. Foi então que a deusa Ishtar, deusa sumeriana, inclinou seu coração para mim. Essa referência é de Leterre, no livro da editora Madras, 2004. E há isso para a gente não falar de outras lendas. Existem várias lendas de vários legisladores que foram colocados dentro de uma cesta de vime. Há uma, por exemplo, encontrada no Mahabharata, que é a história da Índia. Kunti ou Prita, filha de um rei, amada pelo deus Sol, que lhe deu um filho. Envergonhada e receosa da cólera do pai e da mãe, de cumplicidade com a serva, ela colocou o menino sobre um travesseiro mole em uma cesta de vime, estanque, coberta de fazenda, e com lágrimas nos olhos o abandonou no rio Asva. A cesta seguiu o curso do Gange e aportou na cidade de Champa, território de Suta. Um casal sem filhos que por ali passava, vendo a cesta, recolheu, tirando dela um lindo menino, belo como o sol, revestido de uma armadura de ouro, com as orelhas ornadas de ricos brincos. O criaram. O rapaz, ao qual deram o nome de Cama, tornou-se um poderoso chefe. Então isso é para a gente ter uma ideia com relação aos mitos, para a gente fazer uma leitura da Bíblia mais consciente, entender que ela está cheia de mitos. E isso não é mito porque então isso não é uma mitologia. Isso é exatamente igual a uma mitologia, mas é a mitologia de um Deus só, e está repleta de lendas. Porque quando você tem uma história que não encontra uma fundamentação histórica, não encontra uma fundamentação arqueológica, uma história escrita para exaltar o próprio povo que está em torno dela, então você tem uma lenda. Então isso tudo é mentira? A Bíblia toda está repleta de mentira? Não, porque a Bíblia não é um livro de história. Então não é mentira. São mitos e lendas que têm um objetivo. O objetivo é nortear a fé e a cultura de um povo. A princípio do povo hebreu, dos israelitas, daqueles que serão judeus. Mas no futuro se tornará a base do cristianismo, se tornará a base do Islã. Então ninguém imaginava que esse livro, que pertencia a um pequeno grupo, iria acabar ganhando o coração do mundo inteiro, e por algum motivo a mitologia de um Deus só, pelo fato de ter um Deus só, faz parecer que isso tudo são fatos históricos. São mitos e devem ser interpretados.